Ele sempre proverá. Faça como Abraão, creia na ação de Jeová. Iniciando com Abraão, dos patriarcas gera uma nação, com seus 2 filhos que trariam uma multidão. Isaque, filho querido da promessa, foi pedido como sacrifício. Pela fé, seu pai o entregou ao Senhor, como forma de fé e amor, sem questionar, no monte chamado Moriá. Confia em Deus, pois Ele sempre proverá. Faça como Abraão, creia na ação de Jeová. E Deus testou Abraão, do nascimento sobrenatural, a entrega no monte, o Senhor testou e aprovou. Sim, a fé de Abraão o Senhor aprovou. Confia em Deus, irmão, pois Ele sempre proverá. Faça como Abraão, creia na ação de Jeová. Ele sempre traz a solução. Confia em Deus, pois Ele sempre proverá. Faça como Abraão, iniciando com Abraão, dos patriarcas gera uma nação, com seus 2 filhos que trariam uma multidão. Isaque, filho querido da promessa, foi pedido como sacrifício. Pela fé, seu pai o entregou ao Senhor, como forma de fé e amor, sem questionar, no monte chamado Moriá. Confia em Deus, pois Ele sempre proverá. Faça como Abraão, creia na ação de Jeová. E Deus testou Abraão, do nascimento sobrenatural, a entrega no monte, o Senhor testou e aprovou. Sim, a fé de Abraão o Senhor aprovou. Confia em Deus, irmão, pois Ele sempre proverá. Faça como Abraão, creia na ação de Jeová. Ele sempre traz a solução. Não se adiante não, irmão, porque o que tá guardado é seu e o Senhor não falha não. Uma história interessante entre irmãos que desde o ventre disputavam entre si. Esaú e Jacó, fruto da promessa de Abraão, disputaram do início ao fim, de quem nascia primeiro a ser primogênito herdeiro. Esaú caçador e Jacó agricultor, a admiração de ambos os pais tinham mais. O caçula, a mãe, tinha mais amor. Não se adiante não, irmão, porque o que tá guardado é seu e o Senhor não falha não. Isaque já idoso abençoar ele iria, com a visão falha e Rebeca já sabia. Jacó se adiantou pra receber a bênção do seu pai, como sua mãe orientou, causando uma confusão entre 2 irmãos durante toda uma geração. Não se adiante não, irmão, porque o que tá guardado é seu e o Senhor não falha não. Não se adiante não, irmão,
e Jacó, fruto da promessa de Abraão, disputaram do início ao fim. De quem nascia primeiro a ser primogênito herdeiro. Esaú, caçador, e Jacó, agricultor. Admiração de ambos os pais tinham mais. O caçula, a mãe, tinha mais amor. Não se adiante não, irmão, porque o que tá guardado é seu e o Senhor não falha não. Isaac já idoso abençoar ele iria, com a visão falha e Rebeca já sabia. Jacó se adiantou pra receber a bênção do seu pai, como sua mãe orientou, causando uma confusão entre dois irmãos durante toda uma geração. Não se adiante não, irmão, porque o que tá guardado é seu e o Senhor não falha não. Uou, 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 o Deus de Israel, salve, salve, salve e glória seja dada ao Senhor de Israel. Salve, salve, salve e glória seja dada ao Senhor de Israel. Após a bênção do seu pai e ter enganado seu irmão, Jacó fugiu pra escapar do ódio que Esaú guardou no coração. Como seu avô Abraão, ele teve a visão de uma escada que levava até o céu, renovando a promessa que geraria uma grande nação. Jacó foi o escolhido após ser ungido pelo Senhor. Até lutar com um anjo ele lutou, lutou, lutou. O Deus de Israel, salve, salve, salve e glória seja dada ao Senhor de Israel. Salve, salve, salve e glória seja dada ao Senhor de Israel. Seu nome mudou, não era mais Jacó, com a aliança feita com o Deus do céu, passou a ser chamado Israel. O tempo passou e reencontrou seu irmão, onde houve uma grande reconciliação. Israel gerou uma grande nação, das 12 tribos vem sua geração. O Deus de Israel, salve, salve, salve e glória seja dada ao Senhor de Israel. Salve, salve, salve e glória seja dada ao Senhor de Israel. Uou, uou, yeah, yeah. O sonho do Senhor não tem barreira, não. Nenhum empecilho vai atrasar sua realização. Se tens um sonho, irmão, alinhado com a vontade de Deus, no tempo certo vai acontecer. Descansa teu coração. José, o sonho
visões de coisas grandes e era o favorito de Jacó, gerando inveja em seus irmãos. O sonho do Senhor não tem barreira, não. Nem o empecilho vai atrasar sua realização. Foi vendido como escravo pelos seus, mas ali começava a grande história de superação, para mostrar o poder de Deus e que tudo estava sob controle no meio da tribulação. O sonho do Senhor não tem barreira, não. Nem o empecilho vai atrasar sua realização. De escravo a governador do Egito, essa é a história do poder do Senhor. Transformou o pesadelo em vitória que abençoou toda uma região, como também sua família e seus irmãos, pois José ficou firme no seu coração. O sonho do Senhor não tem barreira, não. Nem o empecilho vai atrasar sua realização. O sonho do Senhor não tem barreira, não. Nem o empecilho vai atrasar sua realização. Se tens um sonho, irmão, alinhado com a vontade de Deus, no tempo certo vai acontecer. Descansa teu coração. José, o sonhador, tinha visões de coisas grandes e era o favorito de Jacó, gerando inveja em seus irmãos. O sonho do Senhor não tem barreira, não. Nem o empecilho vai atrasar sua realização. Foi vendido como escravo pelos seus, mas ali começava a grande história de superação, para mostrar o poder de Deus e que tudo estava sob controle no meio da tribulação. O sonho do Senhor não tem barreira, não. Nem o empecilho vai atrasar sua realização. De escravo a governador do Egito, essa é a história do poder do Senhor. Transformou o pesadelo em vitória que abençoou toda uma região, como também sua família e seus irmãos, pois José ficou firme no seu coração. O sonho do Senhor não tem barreira, não. Nem o empecilho vai atrasar sua realização. A mudança de governança deixou o povo de Israel sem esperança, pois o novo faraó não conhecia a história de fé do homem chamado José. Com medo do aumento da população, faraó manda eliminar as crianças sem dó, escravizando o povo de Deus pra construção do Egito. Mas Deus, no meio da aflição, sempre tem a saída e a solução. Os planos de Deus não falham, não. Pode ter contratempo, irmão, mas sempre chega a redenção. Os planos de Deus não falham, não. Pode ter contratempo, irmão, mas sempre chega a redenção. O tempo passou e o povo sofreu, escravizado na terra do Egito.
Alguns talvez se perguntassem: será que Deus esqueceu? Não, irmão, Deus nunca esquece, não. De uma criança deixada no rio veio a libertação. Os planos de Deus não falham, não. Pode ter contratempo, irmão, mas sempre chega a redenção. A mudança de governança deixou o povo de Israel sem esperança, pois o novo faraó não conhecia a história de fé do homem chamado José. Com medo do aumento da população, o faraó manda eliminar as crianças sem dó, escravizando o povo de Deus pra construção do Egito. Mas Deus, no meio da aflição, sempre tem a saída e a solução. Os planos de Deus não falham, não. Pode ter contratempo, irmão, mas sempre chega a redenção. Os planos de Deus não falham, não. Pode ter contratempo, irmão, mas sempre chega a redenção. O tempo passou e o povo sofreu, escravizado na terra do Egito. Alguns talvez se perguntassem: será que Deus esqueceu? Não, irmão, Deus nunca esquece, não. De uma criança deixada no rio veio a libertação. Os planos de Deus não falham, não. Pode ter contratempo, irmão, mas sempre chega a redenção. Surge Moisés como libertador do povo do Senhor, das agruras do cativeiro. Glória seja ao Redentor. Glória, glória seja dada ao Senhor. Perseguição no Egito, sentimento de solidão, o povo de Deus sendo explorado, certeza que bateu o desespero, meu irmão. Uma mãe aflita pra não perder seu filho pelas mãos de Faraó, colocou Moisés novinho no rio, crendo na ação do Senhor pra livrar seu filho desse terror. Ele foi achado pela filha de Faraó, onde foi criado no palácio como um dos seus. Mas aí estava o propósito de Deus pra livrar seu povo do Egito. Foi do seio da família de Faraó que veio o resgate e a solução. Pois o Senhor escutou o clamor do seu povo e saiu a favor para libertar da perseguição. Surge Moisés como libertador do povo do Senhor, das agruras do cativeiro. Glória seja ao Redentor. Glória, glória seja dada ao Senhor. Surge Moisés como libertador do povo do Senhor, das agruras do cativeiro. Glória seja ao Redentor. Glória, glória seja dada ao Senhor. Perseguição no Egito, sentimento de solidão, o povo de Deus sendo explorado, certeza que bateu o desespero, meu irmão. Uma mãe aflita pra não perder seu filho pelas mãos de Faraó, colocou Moisés novinho no rio, crendo na ação do Senhor pra livrar seu filho desse terror. Ele foi
achado pela filha de Faraó, onde foi criado no palácio comum do seu. Mas aí estava o propósito de Deus, pra livrar seu povo do Egito. Foi do seio da família de Faraó que veio o resgate e a solução. Pois o Senhor escutou o clamor do seu povo e saiu a favor, para libertar da perseguição. Surge Moisés como libertador do povo do Senhor, das agruras do cativeiro. Glória seja ao Redentor. Glória, glória seja dada ao Senhor. Não, não brinque com Deus, não. Das 10 pragas do Egito aprendemos essa lição. O Senhor chamou Moisés para uma missão: libertar seu povo da servidão. Do palácio de Faraó, perseguido por amor ao Senhor, saiu do Egito até a terra prometida. Assim começou o êxodo do Senhor. Não, não brinque com Deus, não. Das 10 pragas do Egito aprendemos essa lição. Para convencer, o Senhor mandou pragas para ele saber que não se brinca com a ordem do céu. Foram rãs, gafanhotos, rio em sangue. Mesmo assim o coração duro não quebrou, mas nada impede o agir do Senhor. Faraó não aceitou de boa, não, até deixou o povo ir, mas logo arrependeu-se e com isso o Senhor castigou. O exército de Faraó Deus afundou, e o poder através de Moisés nunca se viu. Pois o mar abriu, o povo passou, passou, e o exército afundou. Sim, afundou. Por isso, irmão, não brinque com Deus, não. Das 10 pragas do Egito aprendemos essa lição. Por isso, irmão, não brinque com Deus, não. Das 10 pragas do Egito aprendemos essa lição. Pode ser longa, irmão, mas creia que é certa a redenção. Moisés, com o cajado na mão, fugindo de Faraó, abriu o mar vermelho conforme a ordem do Senhor. O povo com destino à terra prometida. Apesar de muitas dúvidas e temor, no Monte Sinai, os 10 mandamentos Deus firmou. A lei com Moisés o Senhor assinou. A caminhada pode ser longa, irmão, mas creia que é certa a redenção. Moisés continuou firme, seguindo sem parar a orientação de Jeová. O mundo pode te trazer aflição, e dúvidas podem surgir no seu
graça nos dá a redenção. A caminhada pode ser longa, irmão, mas creia que é certa a redenção. Moisés com o cajado na mão, fugindo de Faraó, abriu o mar vermelho conforme a ordem do Senhor. O povo com destino à terra prometida, apesar de muitas dúvidas e temor. No Monte Sinai, os 10 mandamentos Deus firmou. A lei com Moisés o Senhor assinou. A caminhada pode ser longa, irmão, mas creia que é certa a redenção. Moisés continuou firme, seguindo sem parar a orientação de Jeová. O mundo pode te trazer aflição e dúvidas podem surgir no seu coração, mas quando Deus promete, Ele cuida até chegar o dia da vitória, meu irmão. A caminhada pode ser longa, irmão, mas creia que é certa a redenção. Em Cristo temos a salvação, sim, a salvação. Sua graça nos dá a redenção. A obra não é sua, meu irmão. Não esquenta a cabeça em vão, pois os planos de Deus nunca falharão. A obra não é sua, meu irmão. Não esquenta a cabeça em vão, pois os planos de Deus nunca falharão. Libertador do Egito, peregrino no deserto, destino à terra prometida. A obra não era de Moisés, não. De longe viu a terra prometida, mas não chegou até lá, não, irmão. A obra não é sua, meu irmão. Não esquenta a cabeça em vão, pois os planos de Deus nunca falharão. Na terra prometida, Moisés não entrou, não. Josué foi escolhido pra completar essa missão. Eis a lição que fica: honra e glória seja dada ao Senhor, que escolhe os seus. Misericórdia que nos dá, dessa forma podemos assumir a missão. Missão pra glória do Senhor, podemos levar a palavra da libertação. A obra não é sua, meu irmão. Não esquenta a cabeça em vão, pois os planos de Deus nunca falharão. Só confia na graça da salvação. A obra não é sua, meu irmão. Não esquenta a cabeça em vão, pois os planos de Deus nunca falharão. Aprenda, irmão, nossa fé não deve estar no homem, não.
O Senhor Jesus deve ser sempre nossa salvação. Ai, 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 ai. Após Josué sem liderança, o povo vivia. Como consequência, Israel com sua fé esfria. Nunca deixe esfriar a palavra, que esteja sempre no seu coração, para não ficar como Israel, um povo sem expressão, que esqueceu os exemplos de toda uma geração. Aprenda, irmão, nossa fé não deve estar no homem, não. O Senhor Jesus deve ser sempre nossa salvação. Ai, 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 ai. Com a apostasia veio a opressão, mas também com arrependimento o Senhor deu a libertação. Vieram os juízes que o Senhor escolheu para restaurar um povo que se perdeu. Não faça tudo o que vem da sua cabeça, não. Nem tudo que é bom diante dos nossos olhos é certo, não, irmão. Aprenda, irmão, nossa fé não deve estar no homem, não. O Senhor Jesus deve ser sempre nossa salvação. Ai, ai. No seu coração, deixe firme essa lição. No seu coração, deixe firme essa lição. Ao Senhor seja glória e louvor, como foi instituído para o povo de Israel, que fizessem um tabernáculo, que seja nosso corpo no altar para o Redentor. Deus ordenou como deveria ofertar, e o lugar de adoração será ouro e púrpura. O Senhor orientou para o adorar. Assim devemos ser diante seu altar. A arca da aliança levava a lei do Senhor. Ali estava o poder de Deus, onde falava com Moisés. Cada detalhe ele fez. Sim, ele fez o local santo de sua adoração. Adore ao Senhor com essa canção. Ao Senhor seja glória e louvor, como foi instituído para o povo de Israel, que fizessem um tabernáculo, que seja nosso corpo no altar para o Redentor. Ao Senhor seja glória e louvor, como foi instituído para o povo de Israel, que fizessem um tabernáculo, que seja nosso corpo no altar para o Redentor. Deus ordenou como deveria ofertar, e o lugar de adoração
será ouro e púrpura, o Senhor orientou para o adorar. Assim devemos ser diante seu altar. A arca da aliança levava a lei do Senhor. Ali estava o poder de Deus, onde falava com Moisés. Cada detalhe ele fez, sim, ele fez o local santo de sua adoração. Adore ao Senhor com essa canção. Ao Senhor seja glória e louvor, como foi instituído para o povo de Israel, que fizessem um tabernáculo, que seja nosso corpo no altar para o Redentor. O deserto ficou pra trás, o novo tempo chegava, trazia o sinal da paz. A voz de Deus ecoou como um trovão no ar. Ser forte e corajoso, Josué, vais atravessar. O Jordão era um muro de águas a correr, mas o chamado era firme, era hora de vencer. Não temas, não desanimes, a promessa está de pé. Eis o triunfo da fé. Josué, levanta o povo, o sol vai brilhar. As muralhas de Jericó não podem te parar. Com o som da trombeta e o grito de vitória, o Deus do impossível escreve a tua história. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, essa é a bandeira do vencedor. No sétimo dia a ordem foi dada então, que a voz do povo derrube o chão. Não foi espada, nem lança, nem força de um rei, foi obediência absoluta, santa lei. O sol parou no céu, o tempo se curvou diante da ousadia de quem no alto confiou. A terra prometida não era apenas um lugar, era a prova de que Deus jamais irá falhar. Ser forte e corajoso, o eco ainda vem para quem busca a promessa, para quem diz amém, irmão. A jornada apenas começou. A jornada começou.